Bom dia, Grupo Refúgio, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Sim, em nome de Jesus. Hoje segundou por aqui no Grupo Refúgio e nós temos o nosso dia da família, dia de cuidar da nossa família, cuidar da nossa casa, colocar nossa família no altar de Deus, para a honra e glória do Senhor. Porque a nossa família no altar de Deus é o lugar onde ela deve ficar, é o lugar onde ela deve estar e não sair, em nome de Jesus, amém? E hoje nós vamos abordar um assunto que é muito falado aqui nas segundas-feiras, no Dia da Família. Vira e mexe, o Senhor está nos trazendo sobre isso, que é a submissão da mulher, né? E o Senhor me deu essa mensagem já há alguns dias atrás. Segunda-feira eu vi a mensagem da nossa irmã Vivian, que também falou sobre isso, né? E hoje nós vamos talvez ter uma visão não diferente, mas algo a mais para acrescentar nas nossas vidas. Então, religiosos, sai da sala, porque hoje nós vamos trazer Jesus para a nossa vida, para o nosso casamento. Hoje nós vamos, em nome de Jesus, eu creio, receber graça do céu para conduzir a nossa casa, o nosso casamento, e principalmente em nome de Jesus, amém? Então vamos para o nosso estudo de hoje, a minha família no altar de Deus, e vamos ter como texto base Efésios 5, versículo 22 ao 24. Olha só o que diz. Esposas, submetam-se a seus maridos como ao Senhor. Então, aqui tem uma sugestão, né? Ou uma direção. Esposa, você precisa se submeter ao seu marido. Mas como? Como você se submete ao Senhor? Amém? Pois o marido é a cabeça da esposa, como Cristo é a cabeça da igreja, seu corpo, do qual ele é o Salvador. Agora, como a igreja se submete a Cristo, também as esposas devem se submeter a seus maridos em tudo. A mulher, ela deve ser submissa ao seu marido. Todos nós cristãos, nós fomos chamados a se submeter uns aos outros, todos. A submissão, ela significa respeitar a autoridade, né? Ou seja, respeitar o desejo dos outros. Mas a submissão, ela nem sempre significa obediência. Então, assim, para que a gente possa entender o que a Bíblia diz, né, sobre a mulher ser submissa, nós precisamos primeiro entender o que é a verdadeira submissão. Amém? Então, eu fui primeiro para o dicionário português, né, o nosso dicionário aqui, e o que significa a palavra submissão no dicionário? Olha só. Significa que se submeteu, que aceitou as ordens, os desejos de outra pessoa, subordinada, submissa dos caprichos do chefe, que teve a sua liberdade retirada, dependente, submissa às chantagens do marido, que esteve exposta a sujeita, esteve submissa a torturas. Isso é o que diz no dicionário, né, no nosso dicionário. Porém, pela tradução original do dicionário grego bíblico, a palavra submissão, ela significa reconhecer a liderança de. Então, assim, a submissão bíblica, né, a submissão da palavra grega traduzida, ela não tem nada a ver com inferioridade, nada a ver. E sim com o quê? Com organização e ordem no lar. Para Deus, o homem e a mulher são iguais. Porém, né, eles desempenham papéis diferentes.
O engraçado é que muitos, eles se aproveitam, né, da palavra submissa pelo dicionário, para quê? Para sua própria conveniência, né? Para ele se faz entender que ser submissa é ser inferior, exemplo, né, ou sinônimo de escravidão e outras coisas, né, nesse sentido. Mas a submissão bíblica, né, é algo feito por livre e espontânea vontade. Nada é forçado. Então, assim, o próprio, né, a própria palavra, o próprio Deus, ele fala: mulher, seja submissa ao seu marido como você é submissa a Cristo. Então, assim, é uma escolha. Não tem nada de forçação. E a gente vai entender isso daqui em diante. A Bíblia, ela jamais, ela afirma que a mulher, ela é inferior ao homem. Pelo muito contrário. A função dela é de ser ajudadora. Vamos lá para Gênesis 2:18. Diz assim, ó. E disse o Senhor Deus, o próprio Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. A palavra ajudadora em hebraico significa ajudadora. Alguém que presta auxílio. Ajuda alguém que está do lado, né? A Bíblia, ela ordena que a mulher seja submissa ao marido. Efésios 5:22 e 23. Essa regra somente se aplica dentro do casamento. As mulheres não precisam se submeter a todos os homens e nem estão barradas de serem autoridades. Mas no casamento, o marido tem uma posição. E a posição dele é de liderança. Em Efésios 5:25, a Bíblia diz que o marido deve se sacrificar pela sua esposa, ao ponto de estar pronto para dar a vida por ela. Por contrapartida, a mulher, por sua vez, ela deve tratar o marido com todo respeito. Eu quero chamar a atenção aqui porque, assim, o bom líder, ele sabe delegar a autoridade a quem é competente. O marido que acha que deve tomar todas as decisões importantes sozinho, sem ajuda, né, sem ajuda da sua esposa, ele é imprudente. Ele está sendo imprudente. Quando o casamento ele sai fora do padrão da Bíblia, isso causa dificuldade na relação, né, da submissão, de se submeter a essa liderança. Então, assim, por exemplo, quando o marido ele é descrente, a esposa fica com toda a responsabilidade para ela, né? Ele é descrente, e ela é crente. Então, assim, essa responsabilidade já não é dele, porque ele não tem compromisso, né? Mas, e sim fica a responsabilidade dela de quê? De falar sobre Jesus para os filhos, né? Se a vontade do marido colidir com a vontade de Deus, por exemplo, não querer que a esposa fale de Deus para os filhos, aí a autoridade de Deus sempre tem que ser suprema dentro do lar. Deu para entender? A mulher lá tem que ser submissa ao marido. A Bíblia diz. Porém, se o marido é um descrente, tudo vai ficar... a mulher vai ficar encarregada de quê? De falar, por exemplo, para os seus filhos sobre Jesus.
Porém, se esse marido se recusa, ele não quer que isso aconteça, o que vai prevalecer? A vontade de Deus ou a vontade do marido? A vontade de Deus. Por quê? Porque na submissão, existem assim, prioridades. A obediência a Deus vem sempre em primeiro lugar. Desobedecer a Deus para obedecer o marido é pecado. Por outro lado, desobedecer ao marido para obedecer a Deus não é pecado. Para o marido descrente. Desde que seja feito com respeito, né? Desde que tudo esteja na base bíblica. Mas assim, é Deus em primeiro lugar. Muitas vezes a gente confunde obra com Deus, né? A palavra de Deus, ela é assim, Deus, primeiro lugar, segundo lugar, você, eu. Para quê? Para que eu possa me amar, para que eu possa me respeitar, para quê? Para que eu possa amar e respeitar o meu próximo como eu aprendi a me amar. Então, a base é Deus. E muitas vezes nós não entendemos as coisas e acha assim, a obra de Deus, primeiro é o meu marido, depois é a obra. A obra é uma coisa, Deus é outra. Que nem tipo assim, se o marido, ele tá numa... Ele se recusa a ser responsável, por exemplo, dentro do lar. Ele se recusa a ter responsabilidades. Ou ele está numa posição, digamos assim, ele esteja debilitado. E ele não consegue liderar. Aí, automaticamente, ele delega, né, essa responsabilidade aqui, a esposa. A esposa que fica líder do lar. Mas nessa situação que eu descrevi agora, a mulher, ela tem todo o direito de assumir a liderança nessa situação. Até que o marido, ele fique pronto para liderar outra vez, né? Para ele voltar a liderar. E na ausência, né, do capitão, digamos assim, o segundo comandante, né, ele assume a liderança. Não é assim que funciona? Então, é assim. Muitas vezes, o marido... mas meu marido, ele não serve a Deus e tudo, né, tá nas minhas costas, mas eu tenho que obedecer ele. Mas ele quer levar... ele não quer que ensine de Jesus para as crianças, então eu não vou ensinar. Sabe assim, isso não existe. Você não vai entrar em questão, não vai entrar em atrito, não vai entrar em briga. Tudo é com respeito, né? Tudo é com sabedoria, porém, Deus é em primeiro lugar. Amém? Porque muitas vezes o marido ele não está apto a ser o comandante da casa. O homem é o cabeça da mulher. Cristo é o cabeça do homem. Amém? E é exatamente esse ponto que eu quero abordar hoje. É nisso que eu quero entrar. Até agora, né, a gente está falando de submissão, o que é submissão pela Bíblia, o que é submissão que a gente conhece, né, pelo dicionário. Mas aonde eu quero entrar hoje aqui conosco, com o nosso estudo, é agora, tá? Esse é o ponto. É exatamente, né, sobre isso. Porque, assim, eu vi uma frase hoje, e como eu disse, Deus já me deu esse tema há uns dias, né? O Senhor, Ele sempre me dá o pão diário, a minha família no altar. Tem muitas vezes, a maioria das vezes, Ele me dá
dias antes, e ele me deu. Só que eu vi uma frase hoje que eu marquei aqui, que é assim, ela é muito, muito perfeita para esse estudo. Olha só o que diz. Os homens ficam onde tem paz. As mulheres criam paz aonde são bem tratadas. É preciso o esforço de ambos para que a relação exista e dure. Esse é o ponto-chave do nosso estudo de hoje. É exatamente isso. Essa frase veio assim, na realidade, do céu para a minha vida. Porque esse é o ponto do estudo de hoje. A irmã Vivi até citou no estudo dela, licença, no estudo dela da semana passada, sobre algo que aconteceu na vida dela, né? Que uma vez o marido dela disse que, eu não lembro assim as palavras direito, mas, exemplo, não tinha paz dentro de casa, né? E muitas vezes preferia trabalhar, tal, isso aqui. E naquela ocasião, realmente ela entendeu que ela que não dava paz, né? Que ela que não trazia paz para o lar dela. Tem casos e casos. O caso que eu quero abordar hoje é algo diferente. Uma mulher que ela se propõe a ser submissa, que ela se propõe a lutar pelo seu casamento, né? Que muitas vezes ela luta sozinha, carrega o casamento sozinha, e ela não se sente valorizada, ela não tem, porque ela não realmente não recebe o valor, né, do seu marido. E com isso nós vemos o quê? Muitas mulheres, mesmo dentro da igreja, sendo igreja do Senhor, mortas, morrendo, desanimada, sem vida, sem força. Então já está no tempo da gente despertar, da gente tirar, né, esse tampão de religiosidade da nossa visão, porque senão nós vamos morrer, né? E eu tenho presenciado, né, nesses anos todos, eu tenho visto muitos ensinamentos na igreja a qual colocam uma carga muito pesada, uma sobrecarga nos ombros das mulheres. Como se só elas tivessem a responsabilidade de levar o casamento nas costas e calada, né? Pois assim, se dá alguma coisa errada, né? Algo saiu errado, a culpa é de quem? É da mulher, né? A culpa é exclusivamente da mulher. Pois muitas mulheres, né, pregam isso. Muitas mulheres sobrecarregam outras mulheres. Se valendo daquele versículo, né, que é de Provérbios 14:1, que fala assim: a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua casa, né? A tola destrói, em outras traduções. Então, assim, muitas vezes é visto só o texto e querem colocar em um contexto o qual não existe. E aí, aquela mulher está dentro da igreja, recebe algo que vem do altar, né, falando para ela que ela precisa ser submissa, que ela precisa ser sábia. E aquela mulher, muitas vezes,
já está fazendo de um tudo, já está se desdobrando e não tem mais de onde tirar sabedoria, né, ou falta dela. E aí ela entra em parafuso, porque ela pensa, sou péssima, né? Eu já tentei de tudo e simplesmente eu sou péssima. Aí eu fiquei pensando, né, meditando, porque eu sabia que eu ia trazer essa palavra. Será que é sábia? Será que é uma mulher sábia, aquela que ouve palavras que ferem ela, que ferem a alma dela, que destroem ela como mulher? E será que é sábia essa mulher ainda continuar servindo, né, a esse homem que acaba com a raça dela com palavras? Será que é sábia uma mulher que apanha, né? E continua no relacionamento apanhando porque ouviu do altar que a mulher sábia edifica o lar dela? Será que ela é sábia de continuar, né, apanhando, de continuar vendo os filhos passando muitas vezes, por necessidade, porque o marido não traz a providência para dentro de casa, não que ele não possa, mas porque de alguma forma ele não quer? Será que ela é sábia se ela continuar, né, nessa vida? Será que ela é sábia se ela se o marido a despreza, atrai, tem outros relacionamentos extraconjugais e coloca ela, né, como um lixo? Será que ela é sábia de ficar ali ainda? De permanecer nisso aí? Porque para muitas mulheres, elas estão entendendo isso, né? Porque elas já fizeram de tudo, elas fazem, aliás, elas vão, né? No seu lar, elas estão fazendo as coisas que é certa, mas aí ela se pega com uma palavra dessa e ela fala: que eu preciso fazer? Apanhar e ficar quieta. Aí é uma sabedoria, né? Assim, mulheres, elas estão sobrecarregadas. Elas estão desanimadas, exaustas, se sentindo sem valor, depressiva, oprimida, acreditando que realmente elas são um fracasso, que não merece muitas vezes a família que tem, né? Porque a culpa sempre praticamente é da mulher, porque não soube ser sábia para edificar o seu lar. E elas estão sofrendo todo esse abuso porque elas não são submissas o suficiente. É isso ainda que elas ouvem de altar. É isso que muitas vezes está sendo pregado nos altares. Como eu falei no começo, a irmã Vívia, ela deu um exemplo que é totalmente diferente do que eu estou dizendo aqui. Embora seja quase as mesmas palavras, o marido, né, falou, olha, eu prefiro ficar muitas vezes trabalhando do que vir aqui. Isso é bíblico também, né? É preferível ficar... eu não lembro como que é. Ficar numa casa com uma goteira do que com uma mulher rixosa, né? Então, assim, são coisas diferentes. Aqui eu estou abordando mulheres que estão doentes, que estão cansadas, que estão sobrecarregadas, servas do Senhor, obediente a Deus. Mas que o marido é tribuloso, né? O marido não quer nada com Deus, o marido não respeita, e muito está sendo pregado. Continua. Fica desse jeito, eu não tô aqui pregando ou falando, né, para se separar, para né, contra o casamento, não, mas contra a sabedoria. Aliás, a favor de usar a verdadeira sabedoria, de buscar em Deus essa verdadeira sabedoria. De quê? Do que eu falei aqui já no estudo. Deus em primeiro lugar.
Deus sempre em primeiro lugar. Depois você. Se ame, se valorize, até mesmo para que você possa amar e valorizar o seu próximo, que é o seu esposo. Mas primeiro Deus, primeiro obediência a Deus, primeiro amar a Deus, depois você. Mulheres criam um ambiente de harmonia quando estão saudáveis, mentalmente, quando são amadas, quando são respeitadas. É tudo automático. Como que uma mulher que é tratada com rispidez, com indiferença, sem carinho, com grosseria, com traição, entre outros, como ela vai ser submissa? Como que ela vai se submeter? A não ser que ela for muito religiosa, né? Como eu citei agora há pouco, através da religiosidade errônea, né? No sentido de que, olha, você está apanhando, você está isso, aquilo, mas obedeça. Porque fora, se não for uma pessoa totalmente sem visão religiosa, não tem como se submeter. A mulher não vai se submeter a um homem que a trata grosseiramente. Então, meus varões valorosos aqui do Grupo Refúgio, né? Vocês que são casados, vocês que ainda não são, Deus, ele designou tarefas, né? Designou tarefas para mulheres, mas ele também designou tarefa para homens. E quando ambos, tanto o homem como a mulher, eles se submetem a obedecer a Deus, certamente quem carrega esse casamento com as mãos é o próprio Deus. Deus, ele diz assim em Efésios 5:22, vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor. Então, há uma tarefa para as mulheres, mas também é uma tarefa para os homens. Maridos, e aqui está em Efésios 5, do 25 ao 33. Olha só. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Já no primeiro versículo que eu estou lendo, olha só o que Deus designa para o homem. Marido, ame. Amor não é sentimento. Amor é uma escolha. Você escolhe amar, você escolhe cuidar. Amém? Ame a sua mulher assim. Aí ele dá um parâmetro, como Cristo amou a igreja. Ele se entregou por ela. Para sacrificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa, inculpável. Então, assim, você vê o exemplo de Cristo, como ele cuida da igreja para ele apresentar ela a Deus. É assim que o marido tem que cuidar da mulher, para apresentá-la ela ao Senhor. Da mesma forma, os maridos devem amar, viu? A cada um a sua esposa como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e cuida dele. Como também Cristo faz com a igreja. Comparando. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é o mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo,
e a mulher trate o marido com todo o respeito. Amém? Deus, ele manda o homem cuidar da mulher, e o parâmetro dele para isso é o próprio amor de Cristo. O parâmetro que ele dá para o homem, ame a sua mulher. Aí ele dá um exemplo. O exemplo sou eu, ele fala. Eu, Cristo, eu amo a igreja, eu cuido da igreja. E da mesma forma você faça assim com a sua mulher. Entende? O amor de Deus, né, para com a igreja é o parâmetro do amor, que tem que ser do amor do homem pela mulher. Então, Cristo, ele amou o mundo, ele escolheu, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, não é isso? Então, assim, Deus escolheu amar, Deus escolheu salvar. Da mesma forma, você, marido, é a sua escolha. Você não escolheu casar? Agora, escolhe amar, respeitar, cuidar da sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Então, o homem, o que ele deve... O que tem que acontecer? O homem, ele deve conhecer a Cristo. Ele deve andar com Cristo. Ele deve observar como Jesus cuida da igreja, né? Lembrando que Jesus, ele deu a vida pela igreja. Então, assim, o homem, ele tem que se espelhar nele, né? Nele quem? Em Cristo. E colocar em prática o que Jesus faz com a igreja, o que Jesus faz com ele, que é a igreja, ele tem que colocar em prática desde o seu casamento, no seu casamento. Certamente ele terá, né, dentro da sua casa, uma mulher que vai escolher ser submissa a ele, diante, né, dessa atitude dele. E essa mesma mulher, ela vai ter prazer em honrar e respeitar esse homem. Deus, ele é perfeito exatamente em tudo. Ele conhece a sua criação. Ele tem um manual, né, de como funciona a sua criatura, né? Ou seja, o homem e a mulher. E nada que tem o homem no comando é perfeito. O homem que eu digo assim no sentido da palavra o ser humano, né? O homem como ser humano. Então, sempre quando tem o ser humano metido em alguma coisa, vai ser perfeito? Não, não é perfeito. Vai existir um casamento perfeito? Não, não existe. Porque ele é feito por seres humanos, né? Então, não tem como ser perfeito. Porém, quando o homem ele está em conjunto com Deus, é uma aliança. Deus, homem e mulher, né? Quando há essa aliança, quando tem esse conjunto, as coisas fluem. Amém? Vai ser perfeito? Não. Mas vai ser agradável. As coisas vão fluir. As coisas vão bem. Amém? Eu vou terminar esse estudo de hoje com essa frase. Os homens ficam onde tem paz. As mulheres criam paz, onde são bem tratadas. É preciso o esforço de ambos para que a relação exista e dure. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Que essa mensagem entre no seu coração. Que você possa entender, meditar, assistir 1000 vezes, para que você possa entender que você é valorizada, que você precisa se valorizar, se amar, colocar Deus em primeiro lugar, tanto o homem como a mulher. Não conhecer a Bíblia, conhecereis a verdade vos libertará. Sabe, para que você não fique preso na religiosidade. Em nome de Jesus. Porque, como eu disse, muitas mulheres estão mortas, zumbi, mortas vivas. Porque, infelizmente, vivem presas numa religiosidade, a qual elas já estão
simplesmente lastrados, suas forças estão totalmente sugadas, porque quando uma plantinha não é cuidada, não é regada, não tem amor, ela simplesmente morre. Assim somos nós, né? Então, em nome de Jesus, que você, homem, tenha um compromisso com Deus, que você tenha um compromisso com a sua família, com a sua esposa, em primeiro lugar, em nome de Jesus. Amém? E você que ainda não casou, receba essa direção, para que quando você tiver sua esposa, quando você tiver o seu marido, você realmente saiba como agir. Traga Deus para tudo na sua vida, principalmente para o seu casamento, porque aí tudo vai bem, em nome de Jesus, amém? Hoje é dia de colocar nossa família no altar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Daqui a pouco eu vou passar a lista, coloco o seu nome, coloco o nome do seu familiar. Mais tarde eu vou orar por todos nós e vamos declarar em nome de Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque a minha família é um projeto de Deus e ela não vai fracassar. Beijo a todos, fiquem com Deus.